Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Kabbalah na Prática e Espiritualidade para o seu dia a dia, onde você aprende os maiores segredos da sabedoria da Kabbalah para criar uma vida feliz de verdade. Ou seja, uma vida com mais amor, com mais satisfação e mais plenitude. Meu nome é Yael Cayenne e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as 6 práticas das pessoas felizes de verdade. Sejam muito bem-vindos. E hoje, gente, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse assunto, né? O que é ser feliz de verdade? Nem todas as pessoas que têm sucesso são felizes, mas todas as pessoas felizes têm sucesso. E hoje eu quero falar com você sobre como se conectar com o divino para criar a sua felicidade de verdade na vida. O grande cabalista Rabbi Nachman de Breslov, ele fala pra gente que um dos níveis mais difíceis da gente alcançar na vida é o nível da felicidade. E muitas pessoas querem ser felizes, elas falam, nossa, mas por que eu não sou feliz? Então, na verdade, esse é um dos níveis mais difíceis. Esse é o nível de conexão espiritual mais desafiador da gente manter nas nossas vidas. Isso significa que a felicidade, ela é um direito de nascença para todos nós, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que não vem de graça pra gente. Nós precisamos conquistar essa felicidade. Então, se a gente não se sente feliz sempre, a gente muitas vezes pensa que é porque tem alguma coisa errada com a gente. Mas não é verdade isso. Se a gente não se sente feliz, realmente é porque a felicidade é um exercício muito profundo que a gente precisa praticar nas nossas vidas todos os dias. Então, nos dias de hoje, as pessoas pensam normalmente assim, é só tomar uma pílula, né? Qual que é o problema? Todo mundo toma, isso vai me deixar mais feliz. É só beber uma coisinha, quem sabe tomar um vinhozinho, uma cervejinha, assim eu vou relaxar, isso vai me deixar mais feliz, eu vou me sentir melhor comigo mesma. Ou a gente vai buscar os filmes engraçados, o passeio no parque, né, a próxima viagem, qualquer coisa que traga pra gente um prazer momentâneo. E o problema, gente, é que muitas pessoas acabam confundindo esse prazer momentâneo com a felicidade. Momentos de prazer fazem parte da nossa vida, eles são ótimos, eles são fundamentais na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós precisamos ficar muito atentos, porque são esses sentimentos de prazer e busca, sabe, instintiva por esse prazer, que pode afastar a gente da verdadeira felicidade, anestesiando a gente, remediando a gente. Então o prazer, ele não é a resposta para a verdadeira felicidade que a gente está buscando. Mas quando a gente se conecta com a verdadeira felicidade, nesse momento a gente também sente prazer. Cabalisticamente falando, a verdadeira felicidade vem da sabedoria espiritual, que é Chokhmah. Então, a sua pílula não pode ser física, porque a felicidade, gente, não é física. As pílulas, elas podem trazer pra gente a felicidade momentânea. Na verdade, ela é capaz de alterar o nosso humor, vamos pensar assim. É algo temporário. Mas o que realmente vai manter o humor aqui dentro da gente, esse lugar duradouro, equilibrado, estável, é a sabedoria, é Chokhmah. Então, a nossa felicidade, ela vem da gente estar conectados com pensamentos mais elevados. Os cabalistas ensinam pra gente que a felicidade, ela é uma das coisas mais elevadas que existe. E o grande cabalista, Rabbi Nachman de Breslov, ele fala pra gente que a felicidade nos leva para o que na Kabbalah a gente chama de Shekhinah, que é a presença divina. A felicidade leva você à presença divina. Então, é isso que tira a gente desse lugar de exílio que nós estamos nas nossas vidas já há muitos e muitos milhares de anos
e leva a gente para um lugar de conexão, de presença espiritual. Pessoal do YouTube, tá tudo bem? Aqui só pra ver a conexão, tá, gente? Só um segundo. Tá tudo bem. Então, a gente tá falando aqui que o que vai fazer muitas vezes a gente feliz é exatamente essa conexão, essa sabedoria. É sobre a gente se conectar com um estado onde eu entendo que a minha espiritualidade é o que me preenche. E aí eu levo a minha espiritualidade para todas as coisas da minha vida. O Rabbi Nachman de Breslov, que é um grande cabalista, ele fala pra gente que a nossa felicidade é o que vai levar a gente pro sucesso. Então ele fala que se a pessoa trabalha para entrar nesse estado de sucesso, ela acaba recebendo todo o sucesso e que assim os relacionamentos dela vão florescer, que assim ela vai receber luz espiritual, que ela vai receber força divina dos mundos superiores. Ele diz que quando uma pessoa ela entra nesse estado de felicidade e ela alcança esse sucesso, né, que a maioria de nós estamos sempre buscando, é exatamente nesse momento que a nossa vida passa a fazer sentido, um sentido maior. Então tudo isso significa que a estratégia para a gente sair desse estado que muitas vezes nós ficamos de exílio, de tristeza, de insatisfação, de raiva, de medos, é a gente trabalhar na perspectiva da nossa felicidade. Então, a sua perspectiva controla a sua vida. E muitas vezes a gente pensa que é o contrário, que nós somos controlados pelos eventos, pelas coisas que estão acontecendo no mundo lá fora. Mas o mundo não tem controle sobre você. O seu trabalho não tem controle sobre a sua vida. A opinião de outras pessoas não controla a sua vida. O seu dinheiro não tem controle sobre você. Mas, se na sua perspectiva essas coisas têm o controle sobre você, então a verdade é que a sua perspectiva está controlando a sua vida. Tá entendendo isso? Vocês estão pegando essa chave? E aí a gente costuma pensar que o que já foi, já foi. Não dá pra mudar as experiências que eu já tive. Não dá pra controlar a nossa felicidade. Porque o que me faz infeliz são as coisas que eu tô passando, as dificuldades que eu tô vivendo. Mas a verdade é que se tem uma coisa que sim nós temos total controle sobre as nossas vidas, é sobre a nossa perspectiva. Então, gente, a gente tá falando aqui, né, sobre as 6 práticas das pessoas felizes de verdade. Acabei de perceber que eu nem tinha colocado aqui. Então, é disso que a gente tá falando, tá? Nós precisamos, então, gente, sair desse estado de exílio, onde a gente pensa que as coisas de fora têm o poder sobre as nossas vidas. A gente precisa assumir esse controle de volta. Mas o problema é que hoje em dia a gente aprendeu tanto a ser tão mental e tão racional que parece que realmente os nossos pensamentos somos nós. E a verdade é que a maioria de nós nunca aprendeu a viver de um outro jeito. Existe um outro jeito de viver, e eu falo tanto isso nos meus cursos, para os meus alunos, existe um outro jeito de viver. Mas normalmente eu acho que quando eu era criança, por exemplo, sei lá, não sei vocês, né, mas eu nunca ouvi falar quando criança sobre meditação. Então a gente acha que o único jeito de viver é esse jeito super racional. Eu não lembro de ninguém me ensinar quando eu era criança, por exemplo, a viver tendo pensamentos mais elevados do que eu estava sentindo temporariamente. Então se eu estava me sentindo mal, tô me sentindo mal. Mas a gente não aprendeu a olhar para as coisas de um jeito diferente. A gente aprendeu a dar rótulos. Então isso daqui é ruim, isso daqui é bom. E aí quando a gente coloca esses rótulos, a gente não consegue ser feliz, porque os rótulos começam a definir quem a gente é. Então é realmente difícil pra gente sair da nossa própria mente, primeiro porque a gente não aprendeu a fazer isso, e segundo porque realmente nós somos muito movidos às nossas emoções temporárias.
Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, sair da mente. A Kabbalah ajuda exatamente nesse sentido, da gente realmente sair da nossa mente para aprender a ser feliz, para a gente poder ter controle sobre o que está aqui na nossa mente, no nosso coração e direcionar a nossa vida. Tá, mas o que significa isso? Como é que a gente sai da nossa mente, né? O que eu posso dizer para vocês é que quando eu me sinto, por exemplo, travada em algumas situações desafiadoras, o mais difícil é eu conseguir sair da minha própria mente. Não é sair da situação em si, percebe? O mais difícil é conseguir sair da nossa mente. Ficar presa na minha própria mente é o que me atrapalha de encontrar soluções que eu preciso. E, gente, nada do que eu tô falando aqui é novo. Os cabalistas falam sobre isso há milhares de anos. Você vai ter, muitas vezes, o seu coração partido em alguns momentos da sua vida. E isso porque a gente tem um ego. A gente tem. Mas a gente precisa tomar cuidado para não ficar deprimido. Você vai se decepcionar, você vai se frustrar, porque na vida muitas coisas acontecem diferentes do que a gente gostaria que estivessem acontecendo. Faz parte. Mas sentir o seu coração partido pode até fazer parte da nossa vida, mas se a gente não aprende a diminuir o poder que essas sensações têm sobre nós, então a gente vai se anestesiando, a gente vai se acostumando com esses estados de infelicidade. Então na vida a gente passa por desafios, né? E dali a pouco a gente tem outro desafio, e mais outro desafio, e de novo. E é isso. A vida é sobre isso, a gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para expandir, sabe? Não é férias espiritual, a gente não tá aqui nesse mundo já curtindo esse mundo perfeito, o jardim do Éden, e sinceramente a Kabbalah, gente, é muito realista. Kabbalah é muito realista. A gente lida com situações das nossas vidas todos os dias. É relacionamento, é filho, é casamento, são problemas de saúde, é dificuldade no trabalho, dificuldade de relacionamento no trabalho. Alguns estão passando por divórcios, dificuldades financeiras, problemas de saúde. Em alguns momentos, a autoestima que fica lá embaixo, a gente tem dificuldade de comunicação, atrasos, medos. Isso é vida real. A gente está sempre lidando com alguma coisa na nossa vida. E no momento que a gente pensa que nós estamos livres, aí vem o próximo desafio. Não é assim? Então, se tudo isso faz parte da nossa vida e eu não posso fugir da vida, então eu preciso mudar a minha perspectiva. Vocês estão entendendo onde a gente está chegando? Os cabalistas ensinam que a gente precisa sim se perguntar, é fundamental se perguntar como eu posso ter pensamentos mais elevados do que eu sinto temporariamente. Enquanto eu estou passando pelos desafios nesse mundo, como é que eu posso me posicionar acima dos desafios, ao invés de me rebaixar aos problemas, ao invés de me colocar como pequeno e limitado, assim como os meus desafios são? Se alguém te dissesse, você só precisa alimentar pensamentos mais elevados durante as situações mais desafiadoras da sua vida, você vai sair dessa situação. O que você faria? Gente, é isso que o Criador quer nos ensinar. Você só precisa pensar de um jeito mais elevado do que você se sente temporariamente. Com sabedoria espiritual a gente faz isso. O problema é o que o ego faz, né? O ego, o trabalho dele é resistir à luz. Você precisa de sabedoria, você precisa de conhecimento espiritual para começar a conseguir colocar em prática. O nosso ego convence a gente pela lógica que as coisas são simplesmente como elas são. E aí, você não consegue ver a situação? É terrível essa situação. Como é que eu posso ser feliz assim, Yael? É muito difícil, eu não consigo ser feliz, essa situação é terrível. Essa é a arma mais comum do nosso próprio ego. Como é que eu posso ser feliz no meio do caos? Ele pergunta pra você. Ou, por que eu preciso passar por isso, meu Deus? Por quê? Essas perguntas vazias, são essas perguntas que criam uma existência interna negativa, que não ajuda a gente. E a gente precisa reconhecer isso.
Então, a estratégia de saída é a gente pensar de uma forma mais elevada do que a gente sente no meio dos desafios, não depois. Depois é fácil. Depois é fácil. É a gente ser capaz de direcionar uma emoção de uma forma construtiva diante das situações difíceis que a gente está passando. E a gente só consegue isso através de sabedoria espiritual constante e prática. Colocar em prática, você precisa de conhecimentos elevados e prática. Agora, falando mais de felicidade, os cabalistas ensinam que uma pessoa que tem fé recebe bênçãos abundantes, ou seja, eu não consigo atrair fé se ao mesmo tempo eu tô com medos, eu tô alimentando os medos todos os dias. Uma pessoa que acredita e confia, tem fé no Criador, ela traz para sua vida Hesed, ou seja, misericórdia em termos cabalísticos. Então, basicamente, a saída das nossas situações mais desafiadoras e mais difíceis da nossa vida é a gente sair dessa mente racional, porque a fé não é racional. A fé não é racional, é você falar, eu tenho fé, independente do que está acontecendo, independente do que eu vejo. Nós precisamos sair desse jogo mental, dessa prisão da nossa mente racional, que vai te provar por A mais B que você tem todos os motivos do mundo para você não dar o próximo passo. Nesses momentos, nós precisamos meditar, nós precisamos rezar, a gente precisa se elevar. Você precisa de uma pausa, você precisa de um lugar de respiro dentro de você, você precisa conseguir olhar para essa situação, para situações mais desafiadoras da sua vida e conseguir colocar uma perspectiva maior e diferente. É disso que eu falo nas minhas aulas, é disso que eu falo nos meus cursos, gente. Na Bíblia, na Torá, fala sobre 98 maldições. E que as pessoas, muitas vezes a gente está envolvidos nessas maldições, mas se você enxerga a vida através das maldições, você não tem como ser feliz. É óbvio que eu vou, por exemplo, ganhar mais se eu não ficar guardando o ressentimento do meu marido. Vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar mais felicidade. Se eu não estiver guardando rancor da minha esposa. Se eu caminhar feliz durante as situações do meu dia a dia, é claro que eu vou receber muito mais bênçãos, porque eu já entro num estado de muito mais felicidade dentro de mim. Então, as nossas emoções, elas são muito poderosas, e se a gente fica presos nas perspectivas das maldições, das coisas ruins que estão acontecendo na minha vida, a gente não consegue trazer um olhar de felicidade, a nossa vida fica estagnada. Então, a Kabbalah ensina que a gente precisa desenvolver essa habilidade de entrar num estado mais elevado na nossa consciência. A gente precisa trabalhar nessa mentalidade, nesse estado de pensamentos mais elevados e não ficar presos nas nossas emoções temporárias. A maioria usa a sua mente de uma forma completamente errada para criar catástrofes, para pensar nos piores cenários, para olhar para as maldições, ao invés de usar a sua mente para manifestar aquilo que você realmente deseja, uma vida feliz. A Kabbalah fala sobre tudo isso, pessoal. Tudo o que você precisa tá na sua consciência, mas se você não sabe ter acesso a ela, como é que você vai viver feliz? Esse é o primeiro grande ensinamento cabalístico que eu quero compartilhar com vocês hoje. Pense de forma mais elevada do que você sente temporariamente. Quando você faz isso, a sua consciência, ela direciona as suas emoções. Mas quando você não faz isso, as suas emoções temporárias te aprisionam a sua consciência, te aprisionam numa mente limitada e irracional. Você precisa exercitar a agir no presente, como se você já estivesse exatamente onde você gostaria de estar. Se você quer, por exemplo, se casar, haja na sua mente, nas suas atitudes, como se você já fosse uma pessoa pronta, preparada para estar lá. Se você quer abrir o seu próprio negócio, haja como se você já fosse dona do seu próprio negócio. Se você quer melhorar a sua saúde, por exemplo, você precisa agir como se você fosse uma pessoa já super saudável. Aqui você precisa começar a pensar como as pessoas super saudáveis pensam. A gente precisa entrar nesse estado mais elevado para então se aproximar fisicamente nas nossas atitudes e na manifestação das nossas ações. Lá, a gente precisa primeiro agir lá para depois chegar lá.
Então a gente precisa superar essas tendências de pensamentos temporários e não se permitir ficar permanentemente presos ali na falta, no vazio, numa condição que é passageira. A gente não pode se apegar numa condição passageira como se ela fosse uma condição para sempre, duradoura. O propósito de um copo, por exemplo, gente, o propósito de um copo não é ele ficar vazio. E ele ficar vazio é só uma passagem, é um momento de passagem para depois ele se preencher. E aí ele vai ficar vazio e depois ele vai se preencher. Então, se ninguém vê o propósito do copo, ele pode passar a vida inteira decorando a sua cozinha dentro do armário e nunca servir o propósito dele. A gente precisa olhar além. A gente precisa entender o propósito das coisas, o propósito da vida. A gente precisa ver o propósito da nossa consciência, o propósito da nossa mente. Nós precisamos ser capazes de enxergar o preenchimento antes mesmo dele acontecer. Você enxerga que o copo pode ser preenchido, então você usa o copo para preencher ele. Você entende? Primeiro a gente enxerga o abundante para depois a gente chegar lá. Não adianta se a gente fica correndo atrás das coisas. Se a gente fica agindo o tempo inteiro de um lugar de vazio, o tempo inteiro de um lugar de falta, de carência. Não adianta, a gente não deveria ficar correndo atrás das coisas que a gente quer. A gente deveria se preparar para elas. Você deveria criar a sua mente, aqui na sua mente, para agir com tranquilidade. Porque coerência interna gera coerência externa, pessoal. Ou seja, uma mente direcionada e elevada cria resultados direcionados e elevados. Essa é uma mensagem muito profunda da Kabbalah. Muito profunda. Você precisa treinar, pensar de uma forma mais elevada do que você sente. Você não deve ser tão racional. Você não deve ser tão racional e previsível de uma forma limitada e negativa se você quer ser feliz. Você precisa desenvolver a sua emuná, que é o que é fé. E desenvolver emuná, como a gente falou agora há pouco, gente, não tem lógica nenhuma. Não faz sentido nenhum. Isso é exatamente o que o Criador, o que Deus espera de nós. A simplicidade de você sair da sua mente limitada. Apenas pense de forma mais elevada do que você sente temporariamente. Então, se você está numa situação em que você não vê a saída, não tem uma saída clara para você, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Se você está vendo uma situação limitada e você não vê a saída, plante uma saída. Cria o sinal de saída na sua mente. E você vai falar o quê pra mim? Mas eu não vejo a saída. Gente, presta atenção nisso. Quando você acredita, você começa a ver e não o contrário. E não o contrário. Todos nós estamos lidando com desafios, mas a gente não precisa se limitar. Limitar a nossa consciência por causa desses desafios. A gente tem a opção de usar a nossa mente para sair dos desafios. A gente tem a opção de usar a nossa mente e de não ser usados por ela. Vocês estão entendendo isso? O cabalista Baal Shem Tov fala: você tá onde estão os seus pensamentos. Pensamentos de felicidade te levam à felicidade. Pensamentos de tristeza te levam à tristeza. Eu vou te dar 6 perspectivas espirituais cabalísticas hoje do que as pessoas realmente felizes, do que elas fazem, quais são as práticas que elas exercitam para conquistar a felicidade delas. Eu vou compartilhar com vocês essas perspectivas para você começar a praticar como estilo de vida, mas não vai ficar preso e nem presa na sua lógica, tá? A gente precisa entender que a vida ela não é matemática, sabe? Que a gente não pode entrar numa barganha. O nosso caminho espiritual é uma jornada longa, não é um tiro de 100 metros. Então não adianta você fazer só uma semana isso que eu vou falar. Não adianta você estudar Kabbalah só uma semana. É um estilo de vida, é uma prática que vai moldando a sua maneira de enxergar a vida, vai moldando a sua maneira de lidar com as coisas. É um trabalho espiritual, é uma prática, é um estilo de vida. Não é uma busca desesperada pra gente resolver os problemas, colocar aquele band-aid lá e não necessariamente resolver os nossos problemas na raiz. Então, o nosso relacionamento com Deus, gente, não pode ser egoísta, sabe? A ponto da gente praticar a nossa espiritualidade só esperando receber de volta
E aí depois a gente simplesmente, conseguiu o relacionamento amoroso, consegui o próximo prêmio, agora eu não preciso rezar mais, agora eu não preciso mais me conectar com Deus. Esse é o caminho mais rápido pra gente ficar presos na ilusão do nosso ego. Espiritualidade é prática, é um caminho pra vida e é pra todos os momentos da nossa vida, pessoal. É sobre a gente aprender a acender a nossa luz todos os dias. Isso é uma prática mesmo. Vocês estão pegando essa chave? Expandir a sua consciência todos os dias não vai acontecer assistindo um vídeo. Isso é muito pouco. Para você realmente criar uma vida feliz, tudo que você pratica se fortalece na sua vida. Você quer praticar felicidade, você vai ser feliz. Agora, se você praticar reclamação, ver os problemas de tudo, ficar o tempo inteiro olhando pro lado negativo, fica tranquilo, fica tranquila. Vai ser rapidinho para você encontrar o caminho da infelicidade. Por isso eu convido vocês a estudarem a Kabbalah junto comigo, junto com os meus alunos. E realmente é uma comunidade. Através das aulas gratuitas, através de cursos, não importa o que fizer mais sentido para você no momento. Mas assim, é fundamental a gente estudar e evoluir. Primeiro ensinamento então, gente. A primeira prática das pessoas realmente felizes. Pessoas felizes vivem no momento presente, porque elas sabem que no momento presente elas estão... Esse momento presente ele está sendo recriado a cada momento. E por isso a felicidade delas também precisa ser recriada a cada momento. A cada momento. Você não pode ser feliz se você estiver vivendo o tempo inteiro no passado, no futuro, porque a felicidade está acontecendo aqui, agora, nesse exato momento. Não lá no dia que tal coisa acontecer com você, entende? Esse momento que a gente está agora, esse é o momento presente. Amanhã vai ser outro momento presente. E depois de amanhã vai ser outro momento presente. Os cabalistas ensinam que a chave para a nossa riqueza é a nossa habilidade de mudar diariamente. Não de ficar fixos, presos no passado, naquilo que não existe mais. Não tem nada mais escasso no mundo do que a gente agir sempre da mesma forma. Nós precisamos sim renovar as nossas atitudes, a nossa consciência, todos os dias. Os nossos pensamentos precisam ser renovados e direcionados, senão você começa a ficar preso nesses pensamentos e nessas emoções. Então, mesmo que você coma, durma, se exercite todos os dias, eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso crescer, eu preciso expandir, eu preciso evoluir diariamente. E não ser a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas, esperando que isso vai trazer para mim uma riqueza. Não vai, não vai. Riqueza é uma perspectiva de uma pessoa que não é fixa dentro de si mesma. Isso, gente, não é um discurso motivacional do que é a Kabbalah. Eu quero que vocês entendam. Isso daqui é sabedoria milenar. Milenar, são milhares de anos. Não é um discurso bonitinho que eu cheguei aqui na sua live para falar para você. São milhares de anos. O mundo é recriado todos os dias pelo Criador. Hoje nunca existiu antes. A Kabbalah ensina pra gente como é poderoso a gente ter consciência todos os dias, acordar todos os dias e agradecer por mais um dia. Na Kabbalah a gente fala Modé ani lefanecha melechai vekayam she'ezata bin shmati behemlar alayim na terra. Basicamente a gente agradece ao Criador. A gente agradece pela nossa vida, agradece pela oportunidade de evolução, agradece por ele ter trazido a nossa alma de volta pro nosso corpo, porque esse dia nunca existiu antes. Não adianta agradecer uma vez na vida. A gente precisa agradecer todos os dias. Por quê? Por quê? Porque esse momento presente é a única coisa que existe. E a gente precisa lembrar de viver nele. No aqui e no agora. Porque esse momento nunca existiu e amanhã ele não vai existir. O seu momento presente é tudo que existe. Você precisa renovar sua consciência a cada momento. Porque só o agora existe. Amanhã vai ser outro, e depois de amanhã outro, e depois de amanhã outro. Então, quando você começa a viver no momento presente, essa é uma chave para sua felicidade. Mas, quando a gente está vivendo o tempo inteiro no futuro, no passado, a gente acaba perdendo o sorriso do nosso rosto. A gente fica inseguros em relação ao nosso futuro. Em relação ao nosso passado, a gente fica com dúvidas, se perguntando por que certas coisas aconteceram, que elas deviam ter sido diferentes. A gente fica com medo. Nós ficamos com raiva, às vezes revoltados de certas situações,
com medo das coisas não darem certo no nosso trabalho, no nosso negócio, no nosso relacionamento. E quanto mais medo a gente tem dessas coisas que nem existem, mais a gente fica querendo controlar as pessoas, a gente fica querendo controlar o mundo lá fora, controlar os eventos externos de um jeito desesperado, de um jeito compulsivo. A gente perde o nosso poder. A gente entra no estado de fraqueza espiritual. E essa fraqueza espiritual leva a gente à tristeza e não à felicidade. Não à felicidade. Então, é isso que a nossa necessidade compulsiva de querer controlar tudo e todos faz com a gente. A gente enfraquece espiritualmente. É fundamental você ter consciência disso. Porque ficar querendo controlar o futuro, o passado, é isso que leva a gente para uma falta de qualidade de vida. A gente precisa elevar e não descer a nossa espiritualidade. Porque quando você desce o nível da sua espiritualidade, é quando você começa a viver baseado nos medos, viver baseado nas preocupações, nas raivas, nas frustrações. É aí que você começa a se sentir sozinho, desamparado, cheio de dores. Então essa é exatamente a raiz da nossa ansiedade. A sua ansiedade é falta de espiritualidade, e falta de espiritualidade te tira do momento presente, porque você quer controlar tudo sozinho, ao invés de fortalecer a sua conexão espiritual. Ao invés de você fortalecer a sua certeza, ao invés de você trazer luz para o teu processo. Então, quando a gente está nesse estado, né, de falta de presença, o nosso relacionamento, ao invés de a gente viver os nossos relacionamentos com alegria, a gente vive o tempo inteiro na falta e na escassez, achando que tá faltando alguma coisa que o outro não tá me dando. O Rabbi Nachman diz, né, os nossos dias deveriam ser muito longos. A gente deveria conseguir realizar muitas coisas se a gente simplesmente vivesse no presente. Se você vivesse só no presente, quantas coisas você conseguiria realizar na sua vida? A gente fica pensando no futuro, sabe? A gente fica arrastando uma energia limitada, olhando o tempo inteiro preocupado com as coisas que deveriam ser, que não aconteceram, que deveriam acontecer, que não estão acontecendo. Essas preocupações atrasam a gente, elas tiram o nosso espaço de felicidade, e essas preocupações também tiram o seu poder de, no presente, realizar o que você precisa para você ser feliz agora. O que você pode fazer agora para ser feliz? Não quando você tiver alguma coisa ou quando você viver em certas experiências. A gente precisa parar de ficar presos no futuro e focar no agora. Quando a gente vive nosso dia como se não houvessem problemas, sabe? Quando você foca, você fala, não existe problema, só existe solução. O que eu posso fazer agora para viver a solução da minha felicidade nesse exato momento? Para não ficar preso nos meus pensamentos, nas minhas ideologias, nas minhas tristezas. O que eu posso fazer agora? Agora. Porque se a gente não vive no presente, a gente não consegue aproveitar as nossas bênçãos. E as nossas bênçãos só existem agora. Só existem agora. Então é exatamente por isso que eu tô aqui todos os dias, né, criando conteúdos pra vocês. Toda semana a gente tem essas 2 lives pra realmente começar a ajudar a gente a pensar no agora. Como é que eu renovo essa minha conexão espiritual no agora? Imagina se eu virasse pra vocês e falasse assim, eu vou fazer conteúdo só amanhã. Vou fazer conteúdo só amanhã. Só amanhã. E depois só amanhã. Então nunca vai chegar. O amanhã nunca chega. Porque cada dia é literalmente novo e a gente precisa focar no que pode ser feito agora. Como revelar a luz do dia de hoje. Não na semana que vem. Gente, projeto que nasce perfeito, nasce tarde. Se a gente fica esperando estar perfeito para as coisas acontecerem, as coisas nunca vão acontecer. Nós precisamos estar comprometidos em revelar nossa luz através das nossas atitudes no dia de hoje, no presente. Senão a gente perde completamente a luz do dia, que é exatamente um presente que o Criador nos deu no dia de hoje. E o dia de hoje não volta. Amanhã ele não existe mais. Ele só existe no agora. Entende? Então, se eu não tô pronto no presente, o meu cérebro, ele não tá funcionando. Se eu não tô aqui vivendo no presente, o meu cérebro não tá funcionando. Por isso que é fundamental a gente estar focados no presente. Mas como, Yael? Ativar sua respiração. Ativar sua presença nas sensações do seu corpo, no aqui e no agora. Porque o trabalho do ego é o trabalho do medo de estar sempre de fora, né? Fear of missing out, FOMO. Você tá aqui. Você deveria estar aqui. Você não deveria estar em outro lugar. Você não deveria estar conhecendo outra pessoa. Você não deveria estar fazendo outra coisa. Não, você deveria estar aqui. Agora, exatamente aqui.
Então, a gente fica nesse pensamento, né? Será que eu devia estar em outro trabalho? Será que eu deveria estar em outro lugar? Será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Será que eu deveria estar me relacionando com outras pessoas? Será? Eu vou te falar uma coisa, você não deveria. Você deveria estar trabalhando exatamente com o que você está trabalhando. Você deveria estar exatamente com a pessoa que você está. Você deveria estar fazendo exatamente o que você está fazendo. No momento presente. Porque a gente com ego nunca tem fim. Nunca tem fim. Ele sempre vai querer convencer você de que você está no lugar errado. Não, você não tá. Se você quer ir para um outro lugar, você precisa plantar no momento presente as experiências que você quer viver amanhã. E aí, a tua energia vai se elevar e você vai viver outras coisas. Mas enquanto você tá aqui, aonde você tá, você precisa viver o agora. A gente fica pensando, a grama do vizinho é mais verde. Gente, não é. A grama do vizinho não é mais verde. A sua grama é a mais verde pra você. Então a gente precisa estar consciente, a gente precisa estar presente, porque sinceramente o tempo voa e a gente nem percebe. Mas quando falta consciência, gente, é exatamente isso que acontece. O tempo se torna o nosso pior inimigo. Quando você está inconsciente, o tempo é seu pior inimigo, parece que as coisas nunca acontecem, elas nunca vão pra frente. Mas quando você está fortalecendo a sua espiritualidade, quando a gente está estudando, quando a gente está realmente presentes, focados, quando a gente está trabalhando espiritualmente dentro de nós, a gente está desenvolvendo a nossa espiritualidade, elevando a nossa consciência, então o tempo se torna o nosso melhor amigo. O tempo se torna o nosso melhor amigo. Mas lembra de uma coisa, né? Você não vai na academia só uma vez na vida. Você precisa se exercitar várias vezes na semana para você ter resultado. A Kabbalah é a academia da nossa alma. Quando a gente está fazendo algo sem presença, a gente começa a ficar incomodado, porque parece que tudo está demorando muito. Ah, tá demorando muito tempo, tá demorando muito. Isso é um sinal de que você não está presente. Então, esteja a cada dia comprometido com o que a gente vai fazer. Como que a gente pratica essa presença, né? Você precisa ter pelo menos 10 minutos para fazer a sua conexão espiritual com Deus. Pelo menos. Se você não tem nem 10 minutos para fazer a sua conexão espiritual, para rezar, para meditar, então isso é um sinal de que você precisa pelo menos de 3 horas, sei lá, mínimo 3 horas, para você pensar como assim que você não tem nem 10 minutos. Como assim você não tem nem 10 minutos para fortalecer a tua espiritualidade? Como assim? No presente, você não tem 10 minutos agora? Não tem. Eu vou falar, o pior é que eu sei que é verdade. Muitas pessoas não têm nem 10 minutos. E vocês sabem por quê? Porque o nosso ego, ele fica usando... Uma pessoa que não tem 10 minutos, é porque o ego dela tá usando muito mais do que 10 minutos para dominar completamente a mente dela. Para tirar ela completamente do caminho dela. Completamente. Esse é o trabalho dele. Você precisa estar consciente, esse é o trabalho dele. Gente, eu falo muito mais sobre isso no Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, que é o KPDE, que é o meu curso basilar de Kabbalah, né? Os fundamentos da Kabbalah. Então, assim, se o nosso ego tá falando pra gente que a gente não tem tempo, ele tá dominando a sua mente, direcionando você pra fazer uma série de coisas que provavelmente nem são tão importantes assim pra vida que você quer levar. Provavelmente ele tá amarrando você numa série de pensamentos, se preocupando demais, vivendo ansioso, ansiosa, preocupado, tenso, estressado. Por quê? Porque ele tá enchendo a tua mente de um monte de coisa que nem é importante. As pessoas ficam com esse pensamento que é o casamento, é o dinheiro, é o trabalho, é o corpo ideal. Elas vão ficando presas nessas histórias, é isso que vai me fazer feliz. Mas não é nada disso, gente, é viver no momento. É aceitar e abraçar que você tem no momento presente é exatamente o que você precisa para você nutrir a sua felicidade. E essa aceitação traz pra gente uma evolução na nossa alma, no nosso coração. Traz uma evolução tremenda pra nossa vida. É a habilidade de aceitar as coisas como elas são no presente. Isso não significa ser passivo. Tem muito trabalho espiritual pra gente conseguir chegar nesse estado de consciência, sabe? De você olhar pro que tá acontecendo no presente e você falar, eu aceito e eu amo o que tá acontecendo no meu presente porque tá me dando a oportunidade de evoluir. Uau! É quando você faz isso que você consegue se tornar mais consciente das escolhas que você precisa fazer pro teu futuro.
Segundo ensinamento, segunda prática das pessoas felizes de verdade, de acordo com os ensinamentos da Kabbalah. As pessoas felizes de verdade são pessoas mais resilientes. As pessoas mais felizes são as que se recuperam rapidamente depois de uma queda. As pessoas mais felizes não ficam se perguntando: Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Não é possível, e agora? O que eu vou fazer, meu Deus? As pessoas mais felizes não ficam desesperadas. Caiu? Só levanta. Só levanta. Não tenha dúvidas, você vai ter quedas. A queda é temporariamente parte do processo. Inclusive, muitas vezes na vida a gente cai. Mas ela também é a sua habilidade de crescer, de co-criar a sua vida. A gente pode se posicionar como vítima. É uma escolha, mas não espera ser feliz desse jeito. Não tem como. As pessoas felizes, elas são resilientes. Se você é resiliente, você facilmente tem um sorriso no rosto, não importa o que está acontecendo. E a gente não é resiliente quando a gente deixa o mundo, as pessoas, as situações, tudo que acontece, derrubar você, ter controle sobre você. Não tem como ser resiliente desse jeito, não tem como ser feliz desse jeito, gente. A gente não consegue ser feliz se a gente tem o tempo inteiro, a gente está dando controle da nossa vida nas mãos de outra pessoa, nas mãos de outras situações da nossa vida. Não tem como ser feliz desse jeito. E quem permite uma pessoa controlar você é você. Quem permite isso se não for você? É só você mesmo. Então, todos os dias, se você passar por alguma dor específica, caiu, alguém te machucou, alguém tá querendo controlar você, alguém tá te, sei lá, sabe, tá te colocando pra baixo. Cada minuto da sua vida, se você deixa que outras pessoas e situações controlem você, você precisa se levantar. Se levanta pra tua essência, pro teu poder, pra tua verdadeira identidade. Mesmo que você tenha todas as desculpas, todos os motivos, todos os poréns, você só é livre quando você perdoa, olha pra essas pessoas e pega o seu poder de volta. Se você teve um dia ruim, se você teve uma semana ruim, se você teve um mês ruim, um ano ruim, você sabe o que você faz? Só levanta. E a gente precisa se programar pra isso. Não é de graça. Como eu falei, o estado da felicidade, eu falei acho que antes da gente ter caído na outra parte da live, né? O estado da felicidade não vem de graça pra gente. A gente precisa se programar pra isso, é disso que a gente tá falando hoje na nossa live. Se eu não tivesse me programado muitas vezes durante os anos da minha vida pra levantar depois das minhas maiores quedas, eu não estaria aqui hoje. A Kabbalah tem sido fundamental ano após ano na minha vida pra isso. Porque os desafios acontecem, a gente é humano. Você brigou com seu marido, brigou com seu namorado? Só levanta. Só levanta. Ah, você tá com ressentimento porque alguma pessoa fez alguma coisa ruim pra você? Se levanta. Só levanta. O nosso Criador, ele não se afina com a mentalidade de vítima, porque ele não tá nesse lugar. Ele é criador. E se você não assume a tua posição, você vai ser vítima. Mas não espera ser feliz assim de novo. É quando a gente se levanta para o nosso poder, é que a gente sente a presença do Criador dentro de nós. As pessoas se colocam como vítimas, sabe? O que elas conseguem com isso? Eu fico me perguntando. O que elas conseguem com isso? Aí eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Não consigo sair desse emprego. Não consigo terminar esse relacionamento. O que elas conseguem com isso? Nada. Nada. Os cabalistas ensinam, você caiu 7 vezes, levanta 8. Não adianta você se colocar como vítima. Não adianta. O seu ego não quer que você desenvolva resiliência. Mas se você levantar, mesmo que o seu ego não queira, você vai colocar um sorriso no seu rosto e você vai ser feliz. Você não quer levantar? Levanta mesmo assim. Coloca um sorriso no rosto. Assim você vai ser feliz. Então a gente precisa de espiritualidade. A espiritualidade precisa fazer parte da nossa vida. A gente precisa praticar, porque sem ela, a gente fica ocupado demais com coisas que a gente nem deveria estar fazendo. A gente fica ocupado demais se perguntando por que comigo, como pode ser, não é possível. Então, a gente precisa entender que assim, ir no psicólogo, ir no terapeuta, né? Tudo isso, ok, tomar os remédios, né? Remédio para ficar mais feliz.
Na verdade, você sabe que você precisa resiliência no teu coração. Espiritualidade, prática e resiliência no teu coração. É confiar no Criador, é confiar na luz dentro de você, é confiar na luz no teu coração, se levantar sempre que você cair. Você pode cair 1 milhão de vezes, só levanta de novo. Terceiro ensinamento, a terceira prática das pessoas realmente felizes, terceira prática espiritual. As pessoas realmente felizes são conscientes do que acontece na sua mente. Elas não são escravas do que acontece na mente delas. Você tem que ser aquela pessoa que ouve a voz que está na sua mente, mas que você sabe que você não é a voz. Porque você só tem pensamentos negativos e alimenta esses pensamentos negativos se você não entendeu que você não é essa voz. Se você ficar alimentando o ego, pensa comigo, o ego ele não vai te bombardear de felicidade, de positividade. Mas ele vai te bombardear de negatividade, de pensamentos ruins. Isso está até em pesquisas científicas que falam sobre isso. Nós somos dominados. 85% dos nossos pensamentos, 83% são pensamentos negativos. Olha o número. Então, todos os dias da nossa vida, nós precisamos observar os nossos pensamentos e direcionar os nossos pensamentos. Porque se você pensar em uma coisa, não significa que você precisa alimentar aquilo. O pensamento pode vir e você deixar ele passar, ir embora. Então, tudo bem, ouça a voz, perceba o que está saindo nos seus pensamentos, perceba as palavras que estão saindo dos seus pensamentos. Mas não se prende a tudo que você está ouvindo na tua mente. Não vai acreditar que tudo que você está ouvindo na sua mente é real. Inclusive, gente, esse é um gigante passo no nosso caminho espiritual. É desenvolver a nossa consciência ativa. Como? Parando, respirando e redirecionando o nosso pensamento, parando, respirando e redirecionando as nossas emoções, alimentando-se do que realmente importa, do que realmente vai te fazer bem. O nosso ego não quer que a gente pare, respire, se alimente do que é bom. Você precisa assumir o controle, você precisa parar, você precisa selecionar os seus pensamentos. Se você deixar isso livre, o teu ego vai conduzir, o teu ego vai direcionar os seus pensamentos. Então, escuta os pensamentos, mas não acredita em tudo que a tua mente está te falando. Mas eu senti, eu falo isso para os meus, mas eu senti uma coisa tão ruim. É? Tudo bem. E aí? Eu senti uma coisa ruim. Abre mão, se conecta com o que é bom e segue em frente. Então, a gente precisa se tornar consciente dos nossos pensamentos, a gente precisa se tornar consciente do que a gente está pensando, porque com isso a gente consegue começar a separar os nossos pensamentos ruins e os pensamentos da nossa alma. Isso precisa de prática, não é do dia para a noite. A gente precisa começar a fazer esse trabalho de ir separando, é isso que eu penso. É isso que minha alma pensa, é isso que o meu ego pensa. Então, aos pouquinhos a gente vai aumentando o volume da nossa alma e diminuindo o volume do nosso ego. Mas você precisa aprender como fazer isso. A gente não vai ser feliz de graça. Então, nós precisamos ir direcionando os nossos pensamentos. E essa escolha está nas nossas mãos. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode. É uma escolha pessoal e diária. Quarta prática das pessoas realmente felizes, felizes de verdade. As pessoas felizes de verdade, elas têm maior apreciação na vida delas. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Abandone as expectativas. A gente não consegue ser feliz com expectativas. Eu tinha expectativa de que a live ia fluir maravilhosamente bem. Aí a live cai no meio, aí eu fico frustrada. Não adianta ficar com expectativa. Vai acontecer o que precisa acontecer. Para desenvolver o que é a nossa resiliência, para desenvolver a nossa apreciação. Entende? Então a gente precisa se programar para ver o lado positivo, senão a gente vai estar sempre focando no lado negativo. A gente vai estar o tempo inteiro presos nas perspectivas negativas. A gente é um ser humano. Tudo bem, a gente é um ser humano. Você vai ter altos e baixos. Mas se você não praticar a apreciação, você nunca vai realmente ser feliz. Não tem como ser feliz de verdade se a gente não pratica a nossa apreciação. A gente não acorda naturalmente super felizes pulando pra cima, sabe assim? Pulando. Uhul! Não, a gente precisa desenvolver isso. A gente precisa nutrir essa apreciação. Então, se você quer que o seu relacionamento, por exemplo, seja mais feliz, aprecie e reze pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu parceiro, pela sua parceira. Reze por ele e por ela. Se você quer atrair sua alma gêmea, por exemplo, reza pela tua alma gêmea, mesmo sem você saber quem ela é, todos os dias. Reza, é simples.
Reze por ela para que ela seja feliz, mesmo que você não saiba quem ela seja. Reze pelas pessoas que você ainda não encontrou na sua vida, essas pessoas que são as almas que você vai encontrar. Reza por elas para aproximar elas da sua vida. Essas almas que vão te ajudar a ir para o teu próximo nível. Reza por elas, mesmo sem saber quem elas são. Reza pela tua missão de vida. Reza para que você possa encontrar e viver a sua missão de vida nesse mundo. Reza para que você consiga trazer a tua alma, a presença da tua alma nas coisas que você faz. Reza por isso, que você aproxima tudo isso da sua vida. Então, se você quer encontrar uma carreira nova, se você quer encontrar um caminho novo que seja bom para você, mais prosperidade, não importa. Você precisa, é o que eu falei para vocês, nós precisamos aprender a pensar de um jeito mais elevado do que a gente sente temporariamente. E como é que você faz isso? Rezando. Mas não é rezar de um lugar de falta, de vazio, meu Deus, eu não tenho, a vítima da vida. Não, não. A gente precisa entrar no estado de felicidade. A gente precisa entrar nesse estado. Tem pessoas que falam, Yael, tá muito difícil o relacionamento com meu marido, ele tá infeliz no trabalho, as coisas não estão fluindo bem. Eu pergunto, você tá rezando por ele? Você tá rezando por ela? Ai, não. Não tô muito. Então a gente fortalece o nosso amor com apreciação, e apreciação a gente constrói rezando, vendo o lado positivo. Se você não aprecia o seu trabalho, se você não aprecia seu relacionamento, a sua saúde, como é que essas coisas vão florescer através de você? É a tua apreciação que faz as coisas florescerem. Então, quais rituais diários você pode ter para fortalecer a apreciação? Quais rituais diários você vai ter? Porque assim, tem gente que torna a reclamação, por exemplo, um ritual diário. Todos os dias a pessoa reclama. Todos os dias. Aí não entende por que as coisas não estão indo pra frente. Você reclama? Você fica fofocando, fica falando mal do mundo, das outras pessoas? Não espera ser feliz. Apreciação traz felicidade. Quinto ensinamento, quinta prática espiritual das pessoas realmente felizes. Gente, as pessoas realmente felizes têm um relacionamento íntimo com o Criador delas. A forma como você vê o mundo é a forma como você vê o Criador. Ouça isso. A forma como você vê o mundo é a forma como você vê o seu Criador. Quando você fortalece o seu relacionamento com o seu Criador, então o Criador muda os seus relacionamentos com as pessoas. Ele muda a sua forma de se relacionar com a sua prosperidade. Ponto final. Quando você fortalece o seu relacionamento com o seu Criador, ele fortalece você. Ele te aproxima das bênçãos. Se você não fortalece esse relacionamento com ele, ele não tem espaço para trazer todas as bênçãos para sua vida. Talvez com sorte você vai chegar em 40% de tudo que você podia viver sem ele. Entende? É melhor receber ajuda divina, você não acha? Então, para isso a gente precisa de prática, precisa todo dia se relacionar com o Criador. Sabe, eu tô sendo muito real com vocês, gente. Esses são ensinamentos cabalísticos. É uma perspectiva que tira a gente dessa exaustão constante, sabe? De parecer que você tem que sempre brigar para vencer na vida. Não, você não precisa sempre brigar para vencer na vida. A gente precisa aprender a desenvolver o nosso relacionamento com o nosso Criador. E Ele vai te trazer as pessoas. Pessoas comprometidas com você, pessoas comprometidas com o seu caminho, e você comprometida com o caminho delas, mas a gente precisa desenvolver esse relacionamento. Eu sempre pensei e compartilhei com vocês, com os meus alunos, que se você quer desenvolver um bom relacionamento com qualquer pessoa, o relacionamento mais importante que você tem que fazer e que você tem que cuidar é o teu relacionamento mais íntimo com Deus. Não tem como se relacionar bem com o Criador, com as pessoas sem se relacionar bem com o Criador. Mas as pessoas não confiam nisso. Elas preferem continuar o tempo inteiro confiando no que os olhos delas podem ver. Se a gente confiar só no que os nossos olhos podem ver, a gente nunca vai ser feliz. Nunca. Se comprometa com a sua espiritualidade. Confie. Nem sempre você vai ver antes de crer. Normalmente é o oposto, saiba disso. É muito mais exaustivo a gente viver a nossa vida sem bateria. Imagina se você tiver o tempo inteiro com 5% de carga de bateria. Certo? Que nem meu celular que travou no meio da live agora há pouco. Eu precisei recomeçar a live do meio. Se o celular tá super aquecido, ele não vai funcionar. Certo? Era assim como eu vivia antes da Kabbalah. Eu tava sempre exausta e eu não sabia. Quando a gente fortalece a nossa relação com o Criador, a gente tem mais energia, a gente tem força,
a gente tem ideias, a gente tem criatividade, inspiração divina, a coragem começa a se fortalecer dentro de nós. Mas quando a gente é casual na nossa espiritualidade, na nossa relação com Deus, não adianta a gente querer que o universo mande pra gente pessoas comprometidas, oportunidades, sabe, pessoas dedicadas com a gente, não combina. Você tem que ser dedicado ao seu relacionamento com o Criador. Então você vai encontrar pessoas tão dedicadas a você quanto você também vai ser dedicado a elas, mas em primeiro lugar ao Criador. Então, os nossos relacionamentos, eles são um reflexo do nosso relacionamento com Deus. E é por isso que os cabalistas ensinam há milhares de anos que a qualidade dos nossos acordos na vida, das pessoas que a gente atrai, das propostas que a gente recebe, dos negócios que a gente fecha, está intimamente ligada à qualidade das nossas orações. Você já parou para pensar nisso? Se a sua oração é fraca no teu coração, você atrai situações fracas, situações que quebram no primeiro, sabe, aquela corda que quebra no primeiro vento, relacionamentos fracos. É como você chegar numa sorveteria e ficar pedindo para experimentar todos os sabores. Aí chega um vendedor, ele vai olhar para você e vai falar, escuta, meu amigo, tá na hora de você escolher, né? O que você quer? A gente precisa se comprometer com a nossa espiritualidade. E até o fim, sabe? E até o fim do copo de sorvete. Não adianta ficar na indecisão, a indecisão consome a nossa energia, atrapalha a gente de realizar as nossas tarefas, de ter sucesso na vida. Então saiba disso, saiba disso. O Criador, ele tem um par perfeito para você, um relacionamento feliz, um negócio de sucesso, um aumento de salário, sabe, melhores amizades, amizades construtivas. Ele tem tudo o que você precisa, tudo vem da fonte. Às vezes, uma ligação pode mudar completamente a nossa vida. As pessoas certas estão aí, gente. Uma ligação pode mudar a sua vida, mas você precisa estar pronto para ela. Isso significa fortalecer a sua espiritualidade. Você precisa estar pronto, você precisa fortalecer a tua forma de pensar, você precisa aprender a pensar de uma forma mais elevada do que você sente temporariamente. Você precisa agir de uma maneira mais elevada do que você está acostumado. Você precisa sentir-se de uma forma mais elevada do que você está acostumado. Quando a gente não desenvolve o nosso relacionamento com Deus, as pessoas, elas não param na nossa vida. A gente não consegue nunca evoluir, a gente não consegue apreciar as coisas de verdade, então elas vão embora da nossa vida. Se a gente tá o tempo inteiro reclamando, se a gente tá o tempo inteiro incomodados, pensando que as coisas não estão boas o suficiente, parece que nada preenche a gente. Isso é um estado de consciência, pessoal. Relacionamentos são fracos, sabe? Tudo começa a ficar fraco na nossa vida. E eu vou falar pra você, um relacionamento fraco é um sinal de uma espiritualidade fraca. Como a Kabbalah ensina, assim como tá acima, é embaixo. É um paralelo, é um espelho. E é por isso que, no fundo, quando você vê uma coisa que você odeia, por exemplo, em alguém, você tá vendo sobre algo que você odeia muito provavelmente em você. E é tão óbvio, mas a gente tem que estar com a nossa consciência expandida. A gente tem que estar em sintonia com as nossas emoções mais elevadas para entender que aquilo que eu tô vendo fora é um reflexo do que eu tô vendo dentro. Então, nós precisamos nos comprometer de verdade, com humildade, e dizer, tá tudo bem, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Ao invés de ficar culpando o mundo inteiro o tempo inteiro, sabe? Ao invés de ficar culpando as pessoas da sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos, o seu chefe, os seus sócios, os clientes. Pessoas arrogantes culpam. Pessoas humildes sabem que elas precisam ajustar alguma coisa dentro delas para que elas tenham novos resultados. Essa é a diferença. As pessoas humildes sabem, o Criador está me enviando mensagens do que eu preciso aprimorar em mim. Isso não é fácil, gente. Para o nosso ego isso não é fácil. Mas é fácil para a nossa alma. É fácil para a alma que existe aí dentro de você. E a sexta prática espiritual das pessoas felizes de verdade. Que prática é essa? As pessoas felizes de verdade compartilham a sua luz umas com as outras. A vida é sobre a gente adquirir conhecimento e depois a gente precisa passar esses conhecimentos para frente. A gente precisa passar para outras pessoas. A gente evolui e contribui, cresce e contribui, cresce e compartilha.
É assim constantemente. A gente precisa se preencher e se esvaziar para ter mais espaço para receber mais da vida e compartilhar mais e receber mais. Então, se você ficar guardando com medo de não ter amanhã, eu vou guardar minha felicidade, porque vai que eu não vou ter tanta felicidade amanhã. Então, é melhor eu guardar um pouquinho aqui, não vou ser tão feliz assim. Você precisa se esvaziar para você ter espaço para receber mais. Não há manifestação da Kabbalah se o recipiente está cheio. A gente não veio aqui para acumular coisa, né? Acumular experiência, acumular coisas físicas. A gente nasceu para iluminar o mundo e iluminar a vida de outras pessoas. Quando a gente tem conhecimentos, quando a gente tem talentos, não importa o que você tem para compartilhar com outras pessoas e não para guardar só para você. É isso que leva a gente para a felicidade, porque se a gente não tá compartilhando tudo aquilo que a gente tem, nós não estamos cumprindo o propósito dessas coisas. O Criador não compartilhou nada com você para você guardar para você. Então, se a gente tem um negócio, se a gente trabalha para uma empresa, não importa. A gente está aqui para melhorar a vida das pessoas. A gente está aqui para ser feliz e compartilhar felicidade. E os empresários precisam pensar nisso genuinamente. Muitos negócios são criados por puro prazer pessoal. Mas esse é um caminho de fracasso, gente. O que realmente pode fazer a gente prosperar e ter mais plenitude é pensar como o seu negócio vai iluminar a vida de outras pessoas. Como o seu negócio vai iluminar a vida das pessoas que interagem com você. Sejam seus funcionários, seus fornecedores, seus clientes, não importa. Você não vai levar nenhum acúmulo material dessa vida. E você ainda vai se arrepender profundamente se você for embora com um acúmulo de conhecimentos, de talentos que jamais foram compartilhados. Ouça isso agora, para você não se arrepender depois. Essa vida é eternizada no mundo pela memória que as pessoas tiveram de quem você foi, do que você fez, pelo que você fez por elas, quem você foi na vida delas. Quando você morrer, ninguém vai pedir seu currículo. O Criador não tá nem aí para isso. Ele quer saber quem você foi na sua vida. As pessoas estão perseguindo dinheiro todos os dias, mas o tesouro da felicidade está naquilo que a gente compartilha e não naquilo que a gente acumula. Então, você tem sucesso quando você tem sabedoria e você compartilha essa sabedoria e isso te traz paz e felicidade. E você pode fazer isso independente do trabalho que você tem, independente do que você faça, com cada pessoa que cruzar o teu caminho. Por isso eu digo, você precisa de sabedoria espiritual, você precisa praticar sabedoria espiritual, você precisa compartilhar com outras pessoas esse estado mais elevado. Eu te pergunto, como você está influenciando as pessoas que você poderia influenciar no seu dia a dia? Como você tem influenciado e beneficiado a vida delas? A gente precisa pensar em tudo isso. Porque através da felicidade a gente é capaz de pensar melhor. E de acordo com a Kabbalah, a felicidade é nossa por direito. Mas ela precisa ser praticada. Sim, precisa ser praticada. Quem tem sido você no seu relacionamento com as pessoas? Entende? Então, pessoal, hoje a gente falou sobre as 6 práticas fundamentais das pessoas realmente felizes. Práticas espirituais. Então, essas são as 6 práticas que a gente precisa literalmente colocar a mão na massa todos os dias, porque a felicidade não vai vir de graça. E você fortalece a sua felicidade agindo, praticando esses 6 estados de consciência. Agora, se você quer melhorar seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, no seu trabalho, se você quer construir uma vida melhor, cheia de propósito, de autorrealização, se você quer aprender mais sobre a sabedoria da Kabbalah, então eu convido você a participar da Semana Segredos da Kabbalah. Vai ser um evento, uma semana são 3 episódios de uma minissérie que a gente preparou para vocês, 100% online, 100% gratuito. E lá você vai aprender quais são os segredos espirituais da Kabbalah para você criar uma vida feliz de verdade. Nós vamos abrir turma depois dessas 3 aulas. Se você gostar, quiser seguir em frente, a gente vai ter turma do KPD, vai ser a última turma do ano. A gente vai abrir logo na sequência. E se você quiser continuar aqui acompanhando os meus conteúdos, toda semana tem conteúdo gratuito, a gente tem bastante coisa por aqui, mas esses são os caminhos, tá? Se você quer se aprofundar, o próximo primeiro passo é participar da Semana Segredos da Kabbalah. Tá bom, pessoal? Então, gente, é isso. É muito bom ter vocês aqui.
Tenham um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos juntos para a live do Inspiração Semanal para a gente falar da Paraxá da semana, que é a Paraxá de Vaishlach. Então, segunda-feira estamos juntos de novo. Temos um encontro marcado às 8h30 da noite. Tá bom, pessoal?